Então esse é o triângulo do mal que eu falo. O que é? É o que acontece, você tem ali um fator de estresse, tá? E esse fator de estresse, ele gera ansiedade, e dependendo da pessoa, ele gera depressão, né? E se vamos pegar aqui que a pessoa que tem a setinha até ficou errada, porque na verdade eu marquei errado, não existe essa volta da depressão para ansiedade, normalmente não. Mas se a pessoa tem um estresse, ela passa para ansiedade, dependendo do nível da ansiedade, como ela vai se relacionar, ela pode descer para depressão. Não é todo mundo que tem ansiedade que vai gerar depressão, mas você vai entender agora. Isso aqui é uma aula não só para você se entender, mas sim para você usar na tua vida profissional, médico, tá? Eu vou tentar, de forma resumida, explicar esse triângulo do mal de forma neurobioquímica para você, tá bom? Então, lógico, tudo que eu tô falando aqui eu não tiro da minha cabeça, né? Isso que eu vou apresentar pra vocês eu tirei desse artigo, né? Que é um dos últimos, né? Pelo menos que eu achei, de 2012, mas um dos últimos, tentando explicar de forma mais clara, né? Sobre como que funciona a questão aí do estresse e da depressão, tá? E ele traz esse novo conceito que é dos fatores neurotróficos, tá? Que são responsáveis por administrar isso, beleza? Não tô dando aula pesada aqui, não tô entrando na fisiopatologia de forma mais densa, mas de forma mais simples para você entender por que esses fatores de estresse, né, gera e leva aí a pessoa a ter ansiedade e depressão. E quem que a gente viu que é um dos grandes fatores de estresse, principalmente no primeiro e segundo ano da faculdade de medicina? O PBL, tá bom? Então a gente tem aí, né, mais ou menos uma explicação rápida, neuroendócrino, né, pra você. Então você tem o estresse ali, né, que a pessoa tem. E só lembrando que a ansiedade, ela existe no nosso corpo de forma normal, só que o problema dela, a patologia, é quando isso se torna ao extremo. A gente precisa de ter um pouco de ansiedade, mas a partir do momento que isso se eleva, né, a mesma coisa, por exemplo, da depressão, mas a partir do momento que isso se eleva, isso gera o quê? Gera... você consegue... já além de gerar sensações clínicas, né, sintomas, sinais e sintomas, ela atrapalha a tua vida, a tua rotina, tá? Esse é um dos grandes problemas. Então, a gente tem um estresse aí, né? E o que o estresse faz, né? A sensação de estresse. Mais ou menos entra dentro daquela analogia do luta ou fuga, né? Que você tem. Então você tem um estresse, tá? O estresse, ele ativa lá no hipotálamo, né? O hormônio, né? CRH, né? Ou CHR, HCR, enfim, não sei. Que são os hormônios corticosteroides, né? Então, o que esse hormônio faz? Ele sai do hipotálamo, né? Então, normalmente você tem ali a amígdala, né? Então, esse processo de estresse ou de medo atinge a amígdala, é captado pela amígdala. A amígdala dá um toque lá no hipotálamo e fala: hipotálamo, ó, momento aí talvez de perigo. Aí o que ele faz? Ativa aí o CRH, tá? O CRH, ele vai ativar ali na hipófise, tá? A hipófise vai liberar um hormônio chamado ACTH. A ACTH vai lá na adrenal, né, na supraadrenal, e aí a supraadrenal vai criar dois hormônios, né? Um é a adrenalina, que vai gerar várias sensações que eu vou explicar pra você, e o segundo é o cortisol, né? O que o cortisol faz? O cortisol inibe a grande parte das células de defesa do sistema imune, tá? E ao mesmo tempo, voltando lá em cima no ciclo, o CHR, né, ele vai lá no locus coeruleus, né, uma fase lá do nosso mesencéfalo, né, no hipotálamo. Não, no hipotálamo. Não, que hipotálamo? Na região do mesencéfalo, céfalo, eu não lembro mais onde é que fica. Se eu não me engano é no mesencéfalo mesmo, ali. Enfim, vai lá no locus coeruleus, ótimo pra neurociência. Vai lá no locus coeruleus, né, e ele faz o quê? Ele inibe o parasimpático e deixa apenas o simpático. Então aí, nesse momento, o seu corpo está totalmente pronto, né, de forma, entre aspas, biológica, para você encarar, né, uma situação de medo, né, e você ter uma reação em uma situação de estresse e ter luta ou fuga, um dos dois que você vai fazer, tá bom? O que é o grande problema? O grande problema é que o estresse elevado, ele baixa a imunidade, né, demais. Só que todo mundo usa o corticoide como anti-inflamatório, só que ele em excesso ele cria um processo inflamatório, né, um aumento de um processo pró-inflamatório, como a gente está vendo aí, né? E esse aumento do processo pró-inflamatório, dentro desse artigo, ele vai lá na amígdala, né? E ele vai inibir, que são os fatores o quê? Neurotróficos, né? E o que é importante dos fatores neurotróficos? Porque dentro ali do neurônio, eles são responsáveis pela síntese e metabolização de monaminas, né? O que são as monaminas? A serotonina, a dopamina, a noradrenalina, né? Então ele diminui essa resposta às monaminas, né? Aumenta a citotoxicidade, né, das células e diminui os fatores tróficos, né, os tróficos. Ou seja, esse neurotróficos, né,
essas enzimas neurotróficas, né, esses marcadores, eles também são responsáveis pela reestruturação e vitalidade aí do neurônio, né? Então imagina lá o dendrito, né, ele começa a diminuir a quantidade de ligações que ele pode fazer com outras capacidade, né, que ele tem de neuroplasticidade, ele também é responsável pela neuroplasticidade, ele diminui a capacidade aí de fazer novas ligações, né? E nas mesmas ligações que ele faz, ele diminui a capacidade de liberação de monoaminas. Antigamente, né, a primeira situação, eles acharam, antes dessa teoria, né, que hoje é a mais aceita, a primeira teoria era que a depressão e o estresse era por baixa de monoaminas, né, que era serotonina, dopamina, e descobriram que não é só isso. Não é só pela baixa, causa baixa sim, mas pela inibição aí dos fatores neurotróficos, você também diminui a neuroplasticidade e também a capacidade de ligação, né? Então o indivíduo, ele passa a ter menos ligações neurológicas e menos atividade desses hormônios, da serotonina, né? Que é o hormônio aí da saciedade, da felicidade, enfim, a dopamina, que é o daquele da recompensa, né? Que é aquela sensação, aquele prazer, né? A noradrenalina, enfim, são todos esses hormônios que estão ligados, principalmente, são vários fatores, várias patologias, né? Que esses dois estão ligados, mas principalmente a adrenalina, a ansiedade e a depressão, né? E lógico, aí para você ter a reação se a pessoa vai ter ansiedade ou uma depressão, isso tudo depende dos níveis desses hormônios, né? Uma depressão você tem uma diminuição do nível, tem serotonina, mas principalmente da dopamina, né? Então a pessoa, ela não perde o prazer pelas coisas, simplesmente ela passa a não sentir mais o prazer, né? Lógico que diminui, ela passa a ser mais, como se diz, mais apática, então ela perde o prazer de fazer as coisas, tá? E ela perde justamente por isso, né? Porque ela diminui os hormônios e diminui a parte de neuroplasticidade, de ligação entre outros hormônios, tá bom? Já a ansiedade, você tem a baixa da serotonina, pode ter a dopamina, pode, mas mais a serotonina, né? Então, muitos sintomas são relacionados, e aí você tem a serotonina, baixa dela também pode levar a baixa de dopamina, então uma pessoa que estava ansiosa, né, com um pouco de ansiedade, que comandada aí pelas amígdalas, passa a ter um processo de depressão também. Então você observa aí que são duas doenças que se misturam muito, né? E aí o que a gente tem? A gente tem as opções que a gente pode fazer com que a gente controle isso, né? Então a gente tem os fármacos, né? Símbolozinho aí que eu coloquei, que vai ajudar ali os fatores neurotróficos, né? A melhorarem eles, diminuir a inflamação, aumentar, por exemplo, o tempo de reação aí, né, nas fendas sinápticas da serotonina e da noradrenalina, né, que a gente tem esse fator. E a gente tem também a possibilidade, por exemplo, de cortar o estresse. Qualquer causa disso tudo, né, é o estresse que o corpo está sentindo, né? Então por isso que no tratamento aí que a gente abre aí para pacientes com ansiedade e depressão, a gente foca e bate na tecla sobre a importância da terapia comportamental cognitiva, TCC, né? A importância de ter um tratamento em conjunto entre os fármacos, né, e os fatores de estresse com a psicologia. Então, como eu digo, então um excelente tratamento, né, seria esses dois, né? Mas lembrando que se você não está no nível muito alto ainda, né, se você está no começo do desenvolvimento disso, às vezes você não precisa nem do uso do fármaco, apenas por retirar o estresse, né, você já consegue fazer isso, né? E o foco é justamente esse aqui, né, como retirar o estresse, né? E o que é o princípio da nossa aula? PBL é um fator estressor, né? Ele é um momento em que a pessoa tem uma disrupção de uma forma de aprendizado e entra na faculdade e tem que ter outra forma de aprendizado, né? Isso, lógico, esse estresse é um estresse grande, que a gente observa que primeiro ano tensão é moderada, segundo ano tensão é alta, e basicamente só lá no quarto ano que esse nível de tensão vai se tornar leve até normais, né? Então você tem um prolongamento muito grande do tempo aí de exposição a um momento de estresse, né? E a gente consegue, entre aspas, burlar, né, nossa mente em muitos fatores para tentar diminuir esse nível de estresse aí, tá?